queridos alunos, que alegria estar aqui com vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Hoje vamos aprender um pouco sobre frase e oração, certo? Na nossa aula de número 5. E aí eu pergunto para vocês, o que é uma frase? Bom, frase é todo enunciado de sentido completo. Então, se eu escutei ali uma mensagem, um texto, né, e eu compreendi aquele texto, trata-se de uma frase, porque houve sentido. Então, ela pode ser formada por uma única palavra apenas. Se tiver uma palavra e eu compreendi o que foi, do que se trata, é uma frase. A frase, ela pode ou não ter ali a presença do verbo. E tem como objetivo exprimir ideias, emoções, ordens, apelos, etc. Exemplo aqui de frase. Então, ó, socorro, silêncio, quanta bagunça, fogo, choveu. E agora, José? Então, são frases ali formadas, a maioria, por uma única palavra e que expressa aí um sentido. A frase ela pode ser uma frase nominal ou uma frase verbal. A frase nominal é a frase que possui um sentido completo, mas ela não tem a presença do verbo, tá? Já a frase verbal, como o próprio nome diz, são frases com sentido completo que possuem ali a presença do verbo. Trouxe aqui alguns exemplos de frases nominais, tá? Em descrições. Lembrando aqui, ó, um texto descritivo, onde eu vou descrever ali características de personagens, características de um ambiente, de um objeto, tá? Então, vamos ver aqui frases nominais em descrições. Primeira frase. Um quarto muito frio, o chão cinza e sujo, a janela aberta e as paredes brancas. Então, aí a gente percebe que não tem a presença de nenhum verbo. Já a segunda frase. Uma vista encantadora, com altas palmeiras, flores exuberantes e um verde vibrante. Da mesma forma, não tem verbo. Em cima da mesa tem um caderno rasgado e várias canetas velhas. Então, temos aqui 3 exemplos de frases nominais. Exemplos de frases nominais agora em provérbios, tá bom? Então, ó, cada cabeça, uma sentença. Amigos, amigos, negócios à parte. Antes tarde do que nunca. Também são frases nominais. Agora, exemplos de frases verbais. Ó. Eu não perco uma aula do projeto Vitória Ensina em Casa. Então, já temos aqui uma frase verbal, porque tem a presença ali do verbo perder, conjugado ali na primeira pessoa. Eu não perco uma aula do projeto Vitória Ensina em Casa. As frases, elas podem ter algumas classificações. A primeira classificação, temos aqui, ó, as frases declarativas. Então, ela apresenta uma informação a respeito de algo. Pode ser uma declaração negativa ou afirmativa. Um exemplo de afirmativa, ó, eu gosto de estudar. Ou, a aula de língua portuguesa começou às 6 horas. Já a negativa, eu não gosto de estudar. E a aula de língua portuguesa não começou às 6 horas. Temos também frases interrogativas, que são aquelas que apresentam uma pergunta. Por exemplo, você gosta de estudar? Temos aqui outros exemplos ó, de frases interrogativas, então são aquelas que nos deixam com dúvida, né, a respeito de alguma informação. Já as frases imperativas são aquelas ó, que têm como intenção dar ordens ou conselhos, bem como fazer um pedido, havendo uma ação direta sobre o comportamento do interlocutor. Então, a gente pode falar, ó, não faça isso. Fale com a professora, ela pode te ajudar. Pare com esse barulho. Então, um pedido, né? Pode aí ter uma maneira mais delicada de se falar também, ou uma ordem mesmo mais severa. As frases exclamativas, ó, são aquelas em que o emissor exprime um estado emotivo, exteriorizando seus sentimentos. Então, ele pode estar
admirado, né? Surpreso, por exemplo. Que aula maravilhosa. Que medo. Como é bonita essa bailarina. Então, ele está ali expressando algum sentimento. Temos também as frases optativas. Então, uma frase optativa ela é utilizada para exprimir um desejo, uma vontade. Deverá ser pontuada também com ponto de exclamação. Por exemplo, ó, que Deus te acompanhe. Tomara que você passe na prova. Então, estou aí exprimindo um desejo. Agora a gente vai para a oração, tá? Vimos o que é a frase, conhecemos a frase nominal, frase verbal, exemplos de frase, né? E agora vamos para a oração. O que é uma oração? A oração é o enunciado linguístico organizado em torno de um verbo ou locução verbal e constituído de sujeito e predicado ou ao menos de predicado. Então, assim, para ser oração, a frase ela tem que ter um verbo. Tá? Uma locução verbal, que são expressões com duas palavras que têm ali o sentido de um verbo. Então, aí vai ser uma oração. Lembre-se, então, que toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. E a frase ela pode conter mais de uma oração dentro de uma frase só, dependendo da quantidade de verbos. Então, vamos relembrar aqui, ó, o que é um verbo, né? O verbo é uma palavra que vai indicar acontecimentos representados no tempo. Então, como uma ação, um estado, um processo, um fenômeno. Os verbos flexionam-se em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. E as orações e os períodos desenvolvem-se em torno de um verbo. Então, trouxe aqui alguns exemplos de verbos que indicam ação, ó. Está aqui nessa tabela, como fazer, comprar, estudar, construir. Existem verbos também que indicam estado, ocorrência, fenômeno ou desejo. Temos aqui alguns exemplos, mas existem diversos verbos aí no nosso cotidiano. Já a locução verbal, como dito, é a combinação aí de um verbo auxiliar e um verbo principal. Então, sempre que tem duas palavras com sentido de uma classe gramatical, também ela vai ser chamada assim de locução. Então, no caso aqui, locução verbal. Esses dois verbos aparecendo juntos na oração transmitem apenas uma ação verbal, desempenhando o papel de um único verbo. Por exemplo, ali, ó, estou escrevendo. Então, o estou vai ser o verbo auxiliar flexionado e o verbo principal vai ser escrever. Escrevendo, estou escrevendo. Quero sair e tinha decidido. A gente vê que são dois verbos, mas um é auxiliar e outro principal. Portanto, é uma locução verbal. Mais exemplo de oração. Lembra que eu disse que numa frase só pode ter mais de uma oração? Pois bem, vai depender da quantidade de verbos. Se tiver um verbo, vai ser uma oração. Como ali, Maria estudou muito. Se tiver dois verbos, vai ser então duas orações. Ó. Ana brincou e se machucou. Então, temos ali, ó, as pessoas estão tomando vacina, ele toca violão, ela canta e dança muito, o bebê acordou. Exemplos de frases aí com uma ou mais de uma oração. E agora vamos praticar um pouco. Vimos o que é frase, vimos o que é frase e oração. Então, vamos destacar aqui. Quando eu digo a expressão ufa, trata-se de uma frase, porque não tem a presença de verbo. Se eu digo, você gosta de desenhar? Já é uma frase também, oração, por conta do verbo gostar. Muito bem. Se eu digo parabéns, trata-se de uma frase. Se eu digo, ela estudou e conseguiu passar na prova. Frase e oração, olha ali o verbo estudou e também conseguiu passar. Uma locução verbal. Que poema lindo! Frase. Você está linda. Frase e oração por conta do estar ali, ó. Eu gostei muito da lasanha. Frase e oração por conta do verbo gostar. Silêncio, apenas frase. Você gostou da aula? Frase e oração por conta do verbo ali gostar. E assim, finalizamos a nossa aula de hoje. Um resumo rápido sobre o que é frase e oração, mas que nos faz refletir e que com certeza vai nos ajudar
na nossa situações comunicacionais em que estamos envolvidos, seja na escrita ou seja na fala. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.